Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Casos de Polícia. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com meu amigo e querido parceiro, Rinaldo Belisário. Seja bem-vindo, Rinaldo. Sejamos sempre. E aí a gente vai trazer para vocês hoje como assunto a questão dos assaltos, né? O IBGE soltou os dados de 2021. São dados muito altos. A gente vai discutir aqui com vocês, porque a gente também estava ainda naquele período de pandemia. Então, quando a gente pensa num roubo, num assalto, né? E o Rinaldo vai explicar isso para a gente melhor, é porque tem violência, que é diferente do furto. Mas estamos falando aí o número da monta é 1,8 milhão de assaltos no Brasil, registrados. E aí eu vou começar perguntando para o Rinaldo, esse número é real? Vou contar até 3. Por favor. 1, 2, 3, não é real. Infelizmente o número é maior. Esses números que as secretarias elas fazem, essa estatística, são os números registrados, né? São as pessoas que se sentiram violentadas pelo roubo, pela prática criminosa, e aí elas foram buscar uma delegacia de polícia. E a partir desse instante faz-se o BO, que a gente sempre fala, vai fazer BO, tem que fazer o BO. Né? Boletim de ocorrência. Tem que fazer. A gente está falando agora não de São Paulo mais, nós estamos falando do Brasil inteiro. Quando você faz o BO, essa estatística ela gera um número, realmente, os números são enormes. Tá? Mas na prática mesmo, para o cidadão, aquele que anda na rua, ele sabe que é muito mais. Porque a maioria das vezes ele é vítima e fala, deixa para lá. Depois eu dou um jeito, eu corro atrás, eu compro outro. Mas infelizmente, quando você deixa de fazer, você está alimentando a coragem daquele que foi. Você está alimentando a resposta um pouco mais violenta para o próximo crime. Porque se nesse crime que ele fez não houve resistência, não houve BO, ele se torna um pouco mais corajoso. Para o próximo, aí encontra o fulano reage, o que ele faz? Aí surge o outro tipo, né, que é o latrocínio, né, que aí é o absurdo do absurdo, que é a diferença do bandido moderno do bandido antigo. Só para dar uma luzinha, o bandido antigo ele roubava somente. O daquele não, ele mata para roubar. Quer dizer, ele atira primeiro para depois pegar o seu relógio, o seu celular e seu boné. Essa que é a grande diferença. Então, que é um absurdo, a gente está nesse limite máximo aqui. Mas a gente volta um tiquinho antes, no roubo mesmo. É o artigo 157. Famoso 157 cantado nos raps, alimentado no show. Tem rapper do funk, ou que seja, não sei dizer o nome, ele gosta de utilizar esses termos e ele faz a música e as pessoas cantam essas músicas. Apologia ao crime, é isso? Total, completamente. Eu sou completamente contra isso daí. Eu não posso subir num palco e ficar cantando uma música no estilo que curta, alimentando a possibilidade das pessoas irem roubarem você. Subir numa moto, dando sinais de que eu subo na moto, num palco, para fazer o seguinte, sobe também, rouba lá. E eu passo a ser herói. Você não é herói, você é bandido. Você está alimentando a cabeça daquele que é vazio. Eu não consigo comprar uma moto de 100 mil, então eu vou roubar. Para que ele vai roubar? A gente volta nos nossos capítulos anteriores. Não, eu vou roubar para cortar a moto e vou vender, que já é péssimo, né? Não, ele vai para passear. Ele vai dar o rolê dele na comunidade dele. Está errado. Quer ter suas coisas? Pô, trabalha, corre atrás, mas não dá para ter tudo. Você gostaria de ter uma Porsche? Poxa, quem não gostaria, então, né? Mas não sei não se eu gostaria, não, porque imagina ter que pagar o seguro da Porsche. Não, imagine IPVA em janeiro, né? Não. Que, aliás, a gente pode falar um dia sobre IPVAs, né? Mas você não pode ter, você não vai comprar. Mas eu vou admirar quem tenha. Sim. Eu não quero ter aquilo
que o outro tem e eu vou tomar dele. Não, eu acho que o melhor é você ter o amigo que tem a Porsche, porque aí você me convida a dar uma volta, pelo menos eu passei, né? É uma Lamborghini, mas eu não preciso ter que tomar cuidar da Porsche, da Lamborghini, porque você imagina, eu sempre fico pensando também, a pessoa fala, eu queria ter uma lancha. Aí outro dia eu fui perguntar, né, para dar um passeiozinho curto, pequeno, de algumas horas, porque você tem que encher o motor da lancha, né? Com diesel, né? Isso. É uma fortuna. Uma fortuna. Porque não é como você vai encher o tanque do seu carro, né? Que já é caro. É muito dinheiro. Bota zero aí. Só para dar uma voltinha, uma passeada. É melhor você ser amigo do dono da lancha, porque você só passeou, entrega de volta, ele que vai cuidar, porque tem que ter marinheiro, você tem que pagar sei lá, o CAS, né? Você tem que pagar a marina, exatamente. Você tem que pagar manutenção, tem que pagar o combustível. Eu vou lhe contar uma. O seguro. E vou te contar. Quebra, hein? Pois é, menino. Quebra. Ainda quebra, você ainda quebra. Tem que... Aí o cara liga assim, oi, seu fulano, tudo bem? Bom dia, seu marinheiro, tudo jóia, e você? Tudo bem? Ó, sabe o que é? Quando falou sabe o que é, já vem bronca, né? O motor de arranque quebrou. Gente, imagina quanto E o cara falou, mas eu nem usei, então, mas sabe o que... Já viu, né? Até porque aquilo que também fica parado, e a gente sabe disso, estraga. Quantas vezes você não vai viajar? Isso acontece muito. Você fica, sei lá, vou passar férias. Quem consegue tirar, 30 dias de férias. Que nunca chegou em casa. Faz tempo, hein? E você vai ligar alguma coisa, a lâmpada está queimada. Gente, eu falo assim, mas a casa estava fechada. Tudo aquilo que não tem uso também quebra. E tem um custo da manutenção. Mas vamos voltar para o que interessa, que a gente está aqui, parece que está fazendo um programa de manutenção. Que é a questão do roubo. Quem não gostaria de ter, não é? É muito gostoso, né? Você poder usar esses carros, esses carrões, essas motos, ter o melhor relógio do mundo. Mas você precisa ter o dinheiro para tê-lo, correto? Trabalhe, não tem nada de errado, procura ajuda, não tem nada de errado. Você pode pedir empréstimo, o banco está aí para isso. Cada um busca a sua fonte da maneira correta e honesta. Mas o problema todo, ele gera aquela coisa toda. Então eu preciso ter o quê? Não, eu quero ter. É a famosa imagem, o que eu preciso ter, que é a crítica negativa da rede social. Você vende uma imagem sempre valorizada do ter, mas não ser. Então eu tenho, mas eu não sou aquilo, né? Então já que eu quero ter e eu não sou para ter, eu vou roubar. Eu vou furtar, que a diferença é uma diferencinha para as pessoas entenderem, é o valor da violência. Enquanto o furto, eu uso de meios ardilosos ou uma esperteza, aquela coisa toda, que é o furto, mesmo na presença da pessoa, que antigamente era o famoso gatuno, né? Esse eram os caras que, rápido, a diferença para um 5-7, que é o roubo, ele utiliza um mecanismo violento, ele utiliza a violência, né? Chegando no máximo com a morte, né? Para ter aquilo. Então, esses números que a gente está falando são os números que as pessoas procuram e registram. E, mais uma vez, São Paulo, por ser a cidade, o estado, mas a cidade de São Paulo é a locomotiva do país, por incrível que pareça, é um nível alto? Mas não é a maior. Né? Não, a gente viu até que tem alguns estados, principalmente no norte do país, que tem um índice de violência maior, né? Mas é que o número, Rinaldo, é muito alto. É absurdo, né? É muito alto, né? E quando a gente vê, inclusive, que está aqui nessa estatística, que foi disponibilizada, quando a gente fala de roubo de carro, mais de 90% usa o emprego da arma de fogo. E como você já explicou aqui outras vezes, a arma de fogo, basta um erro, o cara dispara o gatilho. E o que pode acontecer? Né? Ele acabar matando, por engano, alguém. Que inclusive pode ser uma pessoa que estava passando ali pela rua. A gente já viu muito isso. Isso. O cara, ele já seca o dedo no gatilho. A gente costuma sempre falar que o espasmo, para quem ainda não sacou muito, é o susto. Oi! Se eu estou com o dedo no gatilho, tomei um susto, apertei. O gatilho é um movimento radicalmente curto. Não é meia hora para puxar o gatilho, é curtinho. Chamou, foi. Se você está com o dedo no gatilho, numa brincadeira que aconteceu muitos casos, infelizmente,
de pais que deixam a arma em casa, a criança vai brincar, primeiro o dedinho que vai no gatilho. Aí vai brincar, pum, atira. Infelizmente, a gente mata o amiguinho. Olha que absurdo, uma tragédia dessa daí. É uma tragédia. Uma tragédia. Então, eles têm algumas motivações, porque o bandido, de modo geral, ele é covarde. Ele é covarde. Ele pega você, na hora que você está olhando para a esquerda, ele vem pela direita. Então, não é um ser. Ele não tem a hombridade de chegar de frente, porque ele tem medo de você. Então, as pessoas têm que começar a olhar um pouquinho mais para os lados e olhar no olho. Porque o olhar do olho dele é quando você entra dentro do elevador. Sabe por que tem o espelho no elevador? Não, porque antigamente não tinha, né? Não era para arrumar o cabelo, eu sempre achei que era para isso, para saber se a gente está à direita, né? Você não está com nenhum botão aberto, isso, né? Você não vai passar vergonha na rua. Não, mas é um efeito moral. Porque as pessoas, quando elas entram no elevador, realmente elas se olham. Uhum. Quando ela se olha, ela consegue ter o confronto com a consciência dela. Porque antigamente os elevadores eram radicalmente depredados, rabiscados, etc. Então, a hora que você coloca um espelho, a consciência fala para ele que é alguma coisa que está dentro da nossa mente que fala, olha... Olha que interessante. Então, quando você olha no olho da pessoa que vai fazer a maldade, ela para. Mais uma vez, repetindo para as pessoas nunca mais esquecerem, as moças principalmente, vai entrar no carro, já vai com a chave na mão, entrou, ligou, sai. Não fica futucando na bolsa, né? Ai, cadê minha chave? Aí cai as coisas, vai tem pegar... alguém de olho em você, né? Então, esse é o instante, é o bote do ladrão. Ele vai te pegar onde? A hora que você está vacilando. Se você já chega olhando, ele já sente, ele me viu. Se ele me viu, é o espelho do elevador. Então, eu vou embora. Ele vai saber que eu sou um malfeitor. Mas aí, Rinaldo, vamos voltar na questão, né, da importância das pessoas fazerem boletins de ocorrência. Vamos. Porque o que muita gente não entende, às vezes fala, eu não vou, vai ser um aborrecimento, vou ter que ir até a delegacia de polícia. Em alguns casos, você pode fazer isso de forma eletrônica hoje, em outros, não. Você precisa estar lá pessoalmente, né? Aí acho que vai variar de crime para crime. Mas o que as pessoas precisam entender é que, quando elas não fazem o boletim de ocorrência, né, os governos dos estados não conseguem trabalhar políticas públicas. Então, eu aprendi isso aqui ao longo dos anos com a polícia. Então, por que tem mais determinado policiamento militar, que é o policiamento ostensivo, para que o crime não aconteça, em determinados bairros? Em outros não, porque eles entendem o seguinte, está tendo muito roubo de carro aqui, tem que botar policial militar ali. Está tendo, enfim, muito estupro. Então, você vai mapeando as áreas da cidade para fazer esse tipo de trabalho. Porque depois que um crime acontece, isso que as pessoas precisam entender, aí não existe mais a polícia militar. Quem vem é a polícia civil, que é a polícia judiciária, para fazer as investigações, entender por que aquele crime aconteceu e tomar as devidas providências legais. Encontrar o autor, né? Exatamente. Mas o que acontece? Os governos dos estados, e nós só conseguimos cobrar políticas públicas se as pessoas forem fazer as denúncias. Então não adianta falar, aqui no meu bairro tem muito roubo de bicicleta, mas ninguém faz. Cadê? Mas você foi fazer o boletim de ocorrência que roubaram sua bicicleta? Não interessa. Gente, pode ter roubado, sei lá, uma caneca, é a sua, lhe pertence. Isso. Ninguém tem direito de roubar nada que é do outro, mas você precisa... E muitas vezes fala, mas o delegado me tratou mal, não quer fazer, que não sei o quê. Gente, então, inclusive, outro aspecto, é uma né? outra coisa que eu vou falar aqui com o Rinaldo. Eu adoro a polícia, você sabe disso, a gente se conhece há muitos anos. Eu tenho vários amigos policiais. Mas, e a gente tem que também, eu sempre digo que a gente tem que cortar na carne, quando a gente se depara com um mau policial, a gente inclusive precisa denunciar. Porque assim, o trabalho do cara, ele tá lá para fazer isso, e ele se nega a fazer, então ele até pode dizer, olha, você pode fazer isso eletronicamente. E explica para a pessoa como faz. Algumas pessoas não têm acesso, né, a meios eletrônicos. Quando a gente pega uma pessoa mais velha, e aí é que é muito triste, porque muitas pessoas mais velhas, eles estão muito distantes da questão da tecnologia. Outros não, mas ainda é uma parcela muito, muito grande. Aí você chegar por uma senhora,
Falar para ela, olha, minha senhora, a senhora tem que fazer tudo eletronicamente. Gente, uma judiação, a mulher não sabe nem fazer. Não, ela vira as ela costas vai e embora e vai falar, gente, ele não me tratou bem. Ela mal consegue no banco tirar dinheiro às vezes. Aí vai lá, pede ajuda para o caixa, a moça do caixa eletrônico fala, não, a senhora não pode me falar sua senha. Mas ela já pegou e já falou, 1, 2, 3, 4. Não, mas a senhora não pode. Ela não entende? São pessoas que estão muito distantes da questão da tecnologia. Isso, a ausência ou melhor, essa distância que cria, ela faz com que ela tenha que confiar em alguém. Então, se eu não conheço alguma coisa, eu preciso confiar em alguém. Aí que mora o perigo da malandragem, que se utiliza esse 1, 2, 3, 4, 5, que começam a fazer coisa errada. Infelizmente, que é um processo que vai ter que maturar isso daí em todos os estados, ir até uma delegacia não pode ser mais sofrimento. Não, exatamente. Não pode mais, eu vou lá, eu vou ter que ir até a delegacia, vou chegar lá, vou ser maltratado, como você falou, ou vou demorar horas lá. Porque ela vai dizer o seguinte, a minha dor, ela é maior do mundo, sabe? Então, quando chegar lá, me furtaram o meu cachecol, o meu boné. Eu vou fazer um BO, ok, vai lá. Aí chega na delegacia, ela acha que aquilo é a maior dor do mundo. E para ela, e eu concordo com ela, que o boné dela era a razão da vida dela. Só que quando ela chega lá, ela encontra o quê? Um homicídio. Que, vamos entender, sem julgar valores, o homicídio é mais doloroso e mais terrível do que o boné. Então é mais ou menos por ordem de chegada. Olha, aguarda um pouco que está finalizando aquilo. Demorou 3, 4 horas. Infelizmente demora isso mesmo. A gente tem uma crítica na parte processual, ainda está muito burocrática. Pode ser um pouco mais rápido? Pode, mas vamos trazer para os seres pensantes a resolver isso daí. Mas quando a gente vai fazer o boletim de ocorrência, que eu acho que quando a gente está falando aqui, inclusive, de políticas públicas, sim. E quando se depara com esse grande número de pessoas idosas, inclusive que são roubadas, são assaltadas, você também obriga o Estado a pensar numa política pública para aquela determinada faixa etária. Eu preciso ter um atendimento especializado para aquelas pessoas, que é diferente de eu pegar uma pessoa jovem que rapidamente entra no computador, ela mesma faz o boletim de ocorrência, ela vai receber lá o número do boletim de ocorrência, que vai, você vai poder tomar as devidas providências para você acionar seu seguro, enfim, para que a investigação comece a acontecer. Mas uma pessoa idosa, além de tudo, sofreu um trauma. E quando ela deixa de comparecer e de procurar a autoridade policial, a gente não sabe que esse grupo de pessoas está desprotegida. Porque, de novo, tudo que a gente entende em termos de políticas públicas é porque o Estado recebeu uma determinada informação. Se ela não recebe, ela não sabe. Por exemplo, quando a gente vai falar, sei lá, vamos pegar aqui de novo, vamos pegar São Paulo. São Paulo ela é dividida por Zona Sul, Leste, Oeste, Central. Norte e Central. E aí, vamos pegar a Secretaria de Segurança. Ela vai dizer, a Zona Leste está mais perigosa. Então, o policiamento lá vai ter que ser maior. Né? Que tipo de crime na Zona Leste está acontecendo? Exatamente. Que tipo de alvo? Qual a idade das pessoas que estão sendo furtadas, roubadas? Porque, inclusive, isso aí. o policiamento, ele precisa também se modernizar e se preparar. Então, muitos crimes novos estão acontecendo. Quando a gente pensa na área digital, alguns anos atrás, eu lembro, né, lá em 2007, quando a gente começou a fazer a Operação Policial, que era uma pequena delegacia, pequenininha, dentro do DEIC. Quarta da DIG. Exato, mas era pequena, eram pouquíssimos policiais. Atendia tudo de tecnologia. Aí, o que acontece? Só que o crime no universo digital cresceu absurdamente. Hoje ela ocupa um andar inteiro, são um monte de policiais civis ali que estão trabalhando, investigando, fazendo, acontecendo, trabalhando, né, com bancos digitais, com empresas digitais, para poder esclarecer muitos crimes. Em segmentos, né? Mas por quê? As políticas públicas mostraram que esse crime cresceu. E exatamente isso. Se a gente não adianta, o que eu mais escuto, né? Inclusive a gente andando por São Paulo, todo mundo está reclamando.
Aumentou demais o roubo disso. Aumentou demais o roubo daquilo. É assalto aqui, é assalto acolá. Mas as pessoas também não fazem nada. A ferramenta dela, o instrumento dela é justamente a ansiedade dela. Se ela fica ansiosa em fazer um BO e não faz, mas aí eu lhe pergunto, qual que é a sua ferramenta? É fazer o BO. Você não vai poder investigar por conta própria. Porque hoje a polícia ela atua com N segurança jurídica. E quando a gente fala em segurança jurídica, eu estou pedindo autorização para o juiz. Se ele falar vai, a gente vai. Se ele falar não vai, nós não vamos. O cidadão pode dizer, mas está errado isso. Às vezes a gente também acha. Vamos falar a verdade? Às vezes a gente também acha. Puxa, está tão perto ali. Então o que basta para o policial? Eu preciso relatar melhor para o juiz entender. Aí eu refaço o pedido. Aí ele entendeu melhor. Aí vai lá e busca. É o famoso... Oi, Rinaldo, pelo amor de Deus, eu estou no meu localizador do meu celular que acabaram de roubar. Está na rua X, a casa Y. Está lá dentro. É só pular. Não, a polícia não pode fazer isso. Se a gente voltar 20 anos, dava. Nós estamos em 2022, beirando 23. Então você vai ter que fazer o BO, vai ter que gerar um procedimento, uma solicitação, aí a equipe vai lá e entra. Se não tiver, aí você fala, puxa, o cara vai sumir. Infelizmente, hoje, tem que trabalhar assim, para a gente evitar essas situações de abuso de autoridade. E nem toda certeza também. Pulou, não está lá dentro, o cara falou, mas pulou por quê? Você invadiu a minha casa. Isso, né? Aí começa aquela baita confusão, que no final das contas tem que ter um certo bom senso também, inclusive. Né? Porque o que a gente sabe é que o geolocalizador, ele te dá uma herbezinha, tá ali, né? Aproximadamente, mas pode estar a alguns metros ainda de distância. Quando a gente pensa em casas, pode estar na casa 1, 2, 3. Isso. A polícia vai invadir todas as casas? Não dá. Não dá. Eu sei que a ansiedade, às vezes a pessoa fala, eu fiz porque eu fiz, eu consegui estar ali na rua tal, no número tal. Como você disse, pode estar, mas pode estar encostadinho no muro da outra casa, né? Pode estar num prédio, mas... Pode estar num prédio. Aí ferrou de vez, né? Porque é um prédio de 20 apartamentos. Qual é o apartamento que ele está? Porque ele não dá precisão não dá. No... Claro, aí serve de... 15º andar. Isso, bloco B. Não vai dar, né? Não. Então, claro que isso serve também sempre na nossa conversa para os meios de comunicação de empresas de celulares, que hoje a nossa vida está em função de um aparelhinho, eles têm que também fazer com que as coisas aconteçam com mais precisão, autorizações antecipadas, um monte de coisa. Dá para sentar, conversar e chegar num ponto legal, porque virou vida, meios de vida, as pessoas que roubam e furtam, e está errado. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? E aí, Rinaldo, vou te fazer uma outra pergunta aqui. Bom. A grande maioria desses assaltos acontece, desses roubos, com arma de fogo. Sim. E é assim, o número também é muito alto. As pessoas fazem muitas perguntas. Como é que essas armas chegam na mão desses assaltantes? Porque não é... A monta é muito grande. Vamos falar assim. Brasil, mapa do Brasil. Nós estamos em São Paulo. Ou a pessoa está numa outra cidade, assim, espalhada. Não tem muito o que inventar. Os meios são sempre os mesmos. São sempre os mesmos caminhos. Aí esbarra muito com as parcerias aí. Não é só a Polícia Estadual, porque, vamos supor, para nós de São Paulo aqui, para a gente investigar a chegada, a gente está interferindo na jurisdição de um outro estado e, quem sabe, da área federal, que já não é mais nossa, infelizmente. Sabe? Então, para chegar, quando a gente chega aqui, já é uma outra história. A apreensão está presa e acabou a conversa. Mas a gente é mais esperto. Vamos cortar o mal pela raiz, né? Vamos na fonte, né? A fonte é sempre as mesmas, não tem o que inventar. Aeroporto, esquece. As empresas aéreas se ligaram. Olha, não é? Você passa, vai voar, você passa no negócio, o cara tira uma foto da sua alma.
Exatamente, né? o raio-x. Raio-x da alma, se você está carregado. Ele até fala, toma um banho de sal grosso. Né? Mas não é. E por onde é? Ou é por terra, fronteira, ou é por mar. Pela costa. Costa. Em geral, chega nos mesmos lugares de sempre. Então tem que ter uma ação muito mais, uma política muito mais séria. Eu sou a favor de que o cidadão tenha a arma no sentido de que ele seja competente para ter arma. Seja a legalização desse instrumento importado, bonitinho, nota fiscal, que ele tem que ter tudo que a lei exige. Ok. Porque ele vai aprender que o dedinho no gatilho não pode ter. E aquele instrumento para a defesa pessoal dele e só. A maneira como as pessoas contam e falam por aí, falam também para a gente. Nossa, matar isso aqui, nananana, chega de qualquer jeito. E chega na mão desse bandidinho, segundo o Igor Guimarães, o que ele vai fazer? Isso daqui é para roubar o outro. Ele municia, porque não basta só a arma, Carla. Precisa da munição. A munição. A munição também é contrabando e descaminho, sabe? Ela chega de modo... Porque o ladrão, ele veio a arma, ele conseguiu trazer uma arma via dos meios comuns aí. Terras, fronteiras brasileiras, para não dizer A, B ou C. Chegou, não chegou? Eu trouxe 10 fuzis. Uau! A R-15, que beleza, não é? Adianta a arma sozinha? Não, você precisa da munição para poder fazer e a aquela munição função você vai no supermercado para comprar? Não. Nos Estados Unidos você vai. Aqui não. Aí vou numa lojinha, as pessoas não sabem. Eu tenho uma arma, eu vou numa loja de armas, eu vou comprar munição, você tem que apresentar documento. Você também não pode comprar munição. Não. É muito pesado esse tipo de coisa. Você tem que apresentar documentação, o famoso, os CACs tem que apresentar todos eles, os CRs. É muita informação. Eu vou até passar, deixa eu só te interromper um pouquinho, vou passar aqui uma informação para as pessoas, né? Aqui no Brasil a gente tem a CBC, que é a Companhia Brasileira de Cartucho, né? Ela prepara munição que vai para as Forças Armadas, para os policiais, né? Enfim, para os agentes de segurança. E é também a empresa que fabrica os coletes à prova de bala. Para você ter uma ideia, e que como aqui o Rinaldo está falando, não é só a arma e a munição. Inclusive, o colete de balística também precisa ser registrado. O que acontece? A imprensa que trabalha nessa área, né, investigativa, de true crime, às vezes acompanhando o trabalho policial, ela precisa de treinamento especializado, inclusive não é para enfrentar o criminoso, mas é para saber se esconder, para saber se proteger. Isso, né? Precisa passar por esse treinamento, precisa obedecer, porque muitas vezes a gente começa a ter tanta intimidade que a gente começa a achar que a gente é policial, né? Então, eu vou lá também. Não, você não vai não, porque você vai tomar um tiro, correto? Inclusive, para acompanhar o trabalho policial, precisa estar com colete de balística. Então, ela precisa ter isso porque é uma proteção. Para que nós possamos ter esse colete de balística, nós precisamos tirar um registro. Sem dúvida. Entendeu? Você pode, né? O jornalismo pode, nós aqui, né, as pessoas quando elas saem, né, os cinegrafistas para gravar junto com a polícia, eles precisam sair com todo esse aparato, capacete, colete de balística e tudo mais. Azulzinho, exatamente. Né? Aquilo tem uma validade. Validade. Não é? Eu nunca entendi, mas como é que tem validade colete, né? O colete não é para sempre, não. Exatamente, eu não sabia, olha a minha ignorância. Fui aprender ao longo do tempo. Hoje eu entendo que existe uma validade, depois você precisa trocar aquilo, porque a própria balística começa a não ser mais efetiva. Sim. A proteção balística. E aí, olha a complexidade que é. E isso nós estamos falando da área de proteção, que, enfim, nós estamos acompanhando, né? Vamos ali informar a população do que está acontecendo. Inclusive, tem até, para quem não se lembra, aquela história muito trágica daquele cinegrafista da Bandeirantes, que inclusive estava com colete balístico, e vamos lembrar o seguinte, o colete balístico não pega bala de fuzil. Esse que a gente usa, esse que nós usamos aqui. Tem coletes, quando você vai fazer cobertura de guerra, que você até usa, que é um colete mais grosso e tudo mais. Mas o que esse jornalista foi fazer? Ele achou
E eu nunca vou esquecer isso, uma época o Coronel Telhada falou o seguinte, enfia uma coisa na sua cabeça, você está vendo o criminoso, ele também está te vendo. Acabou. E foi exatamente isso, ele pegou a câmera dele, a uma longa distância, o criminoso do outro lado não sabia se aquilo era uma câmera ou se aquilo era um fuzil, e o que ele fez? Ele disparou e matou aquele cinegrafista, uma coisa muito triste, foi muito trágico, mas que valeu de um grande alerta. Mas voltando para a questão das autorizações, é isso que eu vou te... de novo, você precisa de autorização para tudo, para ter a arma, para ter a munição, para ter o colete. Para comprar. E o que a gente precisa? Porque eu já ouvi de alguns policiais também, quero ouvir de você, fazer para que esses criminosos não tenham acesso a todo esse material. Arma, munição, balística, coletes. Tudo, né? Não tem o plano B. Não tem plano B. A gente sabe de onde vem. Então, já sabe de onde vem, você tem que criar, utilizar toda a mão pesada do Estado. A mão pesada do Estado tem que estar na fronteira, né? Então, o pesado não tem que estar andando na cidade. A cidade é uma situação onde que as polícias militares, as civis, elas respondem bem. A rodoviária na estrada, aquela coisa. Mas você percebe que, vamos supor, você está vindo aqui desse litoral terrestre aqui. Para chegar nas grandes cidades, eles têm que enfrentar um monte de circunstância. Por isso a rodoviária federal trabalha bem nisso daí. Então eles já sabem, mas já entrou no país. Entende? No meu ponto de vista, você tem que cortar o mal pela raiz. É fronteira. Você tem que colocar... o pesado tem que estar na fronteira. Se é fronteira, tem que ser crime federal, tem que ser de ordem de soberania nacional. Porque quando a gente fala de que a arma entrou aqui, o nosso inimigo, o brasileiro é gente boa, cara. Você vê na Copa, aí todo mundo gosta do brasileiro festejando, aquela coisa toda. O problema do Brasil, nós não temos inimigos reais. O nosso inimigo fala a nossa língua. Ele fala português. A gente consegue conversar. Não é um inimigo que não entende o que ele fala. Não, ele é o cara aí, que está aí. E muitas vezes ele tem uma influência porque ele não teve alguma informação, ou tem. Aliás, hoje em dia, quem fala que não tem, mentira. Não tive informação, tem. A tecnologia. Hoje não tem como falar que não sabe, né? Mas ele gosta de ser diferente. Só que o diferente hoje em dia, com uma arma na mão, se ele cruza com a polícia, se ele cruza com nós do DEIC, o DOP inteiro, as delegacias de área, e eu jogo a PM inteira, que são os parceiros, ele vai rodar. Ele vai perder. E ele sabe que quando encontra com a gente, ele logo ele vai lá, olha, tá aqui, ó. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Mas o que a gente precisa para combater? Porque assim, quando a gente escuta da própria polícia, que a polícia sabe de onde dessas armas estão vindo, como elas estão chegando. A gente tem um bom trabalho de inteligência policial. Por que a gente não está conseguindo controlar essa entrada? Porque quando a gente vê esse número aqui, e que não é pequeno de novo, é bastante grande, é bastante alto, sim, isso é assustador. Alguma coisa está falha nesse quebra-cabeça, nesse sistema todo. Entendi. É o quê? O que a gente precisa? A gente precisa que o Estado dê mais autonomia para a polícia está de mãos atadas em relação a esse determinado controle desse crime. O que a gente precisa? Eu entendi. As pessoas têm que entender um pouquinho
quesito técnico-jurídico, nós somos legalistas, né? Então a gente tem que entender quem tem a competência. Então quando a gente pensa no estado de São Paulo ou nos estados X, a gente está dizendo com que o Estado atue. É o clássico, essa rodovia federal, ela é federal, então é por isso a rodoviária federal que vai atuar. Não, e aquela rodovia, ela é estadual, então é a PM rodoviária, todo mundo vê isso daí. As pessoas elas têm que entender por que não é a rodoviária federal, porque ela atua nas rodovias federais. E assim por diante. Então, quando a gente trata dessas entradas, mais uma vez eu vou repetir sempre será assim, o Brasil é maravilhoso. Ele tem dois muros, o muro do mar e o muro da terra. E é longo, grande, gigantesco. É por esses meios que se entra. Então, quando a gente fala, eu penso na soberania nacional quando a arma entra aqui dentro. Que, mais uma vez, o nosso inimigo fala a nossa língua. Nós não temos conflito internacional com ninguém no mundo. Nós somos gente boa. Então, o nosso conflito é interno. Então, quando você cria quando o muro do mar está fraco e o muro da terra está fraco, a soberania nacional está em jogo. Então, no meu ponto de vista, as Forças Armadas, Marinha Aeronáutica Marinha Aeronáutica e Exército, elas têm que atuar. O mar não adianta botar a polícia estadual quando dá o território estadual. Entrou no mar, é federal. Ah, mas está falhando, coloca a Marinha. As pessoas têm que aprender que a droga, ela entra pelo ar também. A aeronáutica derruba. Isso é soberania nacional, isso daí. Isso está gerando lucro, está gerando um monte de coisa. E a arma, infelizmente, a arma é o instrumento da maldade nas mãos das pessoas ruins. Então, se não frear esse muro terrestre, que na maioria das vezes é terrestre, não adianta. A hora que entrou, Carla, eles são espertos. Entra com 100 armas, eles pegam as 100 armas, botam 10 carros e espalham os 10 carros. Se a polícia pegar um carro, passou os outros 9. Entendi. Eles fazem a conta da perda. Então tem que frear. Já está no cálculo. Já está no cálculo. Então eles vão levar tudo. Vou levar 1 tonelada de cocaína. Não vai, ele dá uma espalhadinha, né? Aí é o famoso boi de piranha. Deixa cair ali. Aí vai todo mundo para lá e todo mundo passa aqui. Então o que precisa é realmente sentar governo federal, os governos estaduais, as inteligências, tem que colocar a ABIN, as pessoas não falaram da ABIN, esquecem da ABIN. A ABIN é fundamental. A ABIN, para quem gosta de filmes americanos, é a CIA. É a CIA. O FBI é a federal. Só para fazer um certo comparativo, seria, né? A nossa agência, né? Agência Brasileira de Inteligência. Né, principalmente em solo que não é só nacional. Não, está no território do mundo todo, mas foco aqui, eles conseguem trabalhar com essas coisas. Tem que sentar esses membros dessas pessoas e entenderem o território nacional, ele não pode ser invadido. Então, quando entra uma arma e está indo na mão do inimigo da lei, tem que ter mão de ferro, precisa resolver. E isso é muito importante, porque a população precisa entender que ela precisa trabalhar em conjunto, inclusive cobrando, né? Cobrando. Sim. Porque o que a gente mais escuta aqui é o seguinte, não tem policiamento, a polícia não faz nada, sempre é aquela situação, porque é como a sociedade entende tudo isso, né? E esse mecanismo, ele é muito mais complexo. Nossa. É o que você está falando. A gente está falando de governos estaduais, a gente está falando de governo federal, da inteligência, inclusive extraterritorial. Ou seja, isso tudo precisa trabalhar em conjunto para atender as necessidades da população, porque senão nós vamos continuar vulneráveis. E a vulnerabilidade é muito grande, porque é o que você falou, quando uma arma dessa chega até as mãos desses criminosos, já era. Então, aí ele já tem a faca e o queijo na mão para fazer o serviço da maldade, como você mesmo disse. E aí o que acontece? Aí quando acontece uma tragédia, aí vem aquele caminhão de perguntas. Por que a polícia não fez isso? Está fazendo. Antigamente tinha a gente via a polícia o dia inteiro na rua, a gente sabia como que a coisa funcionava.
Hoje em dia, a população aumentou. As cidadezinhas, por exemplo, a minha família é de Amparo. A cidadezinha era pequenininha, Amparo. Hoje é uma cidade grande, sabe? Então, quintuplicou a população e o número de policiais não acompanhou muito. Eu vou te dar um exemplo. Aqui em São Paulo, nós temos o litoral norte, né? São várias praias. Quem não conhece, é legal dar uma pesquisadinha, que é bem bacana. Tem a famosa Maresias, que é do Gabriel Medina, né? Que aprendeu a surfar lá. E aí vai, Barra do Una, Juqueí, Camburi, aí vai. Não tem PM, polícia militar, para todas essas cidades. Quando acontece uma ilicitude, alguém bate 190, 190, estou em Camburi, 190, ele está onde? Ele está longe, ele tem que pegar a estrada para chegar. É verdade. Aí a pessoa, nossa, a polícia, olha a demora que está. Ei, ele está longe, ele tem que pegar a estrada para chegar aqui. Demorou um tempão, demora, ele está fazendo outra coisa. Então eu entendo que existem, dentro da própria secretaria, eles estão pensando nisso, eles estão tentando minimizar a dor, que não dá para ser total. Não é um policial para cada habitante. Não dá. Que essa era uma conta, depois que precisava saber qual o ideal, né? Qual é o ideal, né? De policiamento, né? Por habitante. Por habitante, tinha que saber. São 1.000 por habitante, 100 por habitante, e assim por diante. Então, eles têm que dar uma certa resposta. E para com que esse chamamento da Polícia Militar, quando alguém bate o 90, ninguém chama, vem tomar um café. Oi, Carla, o 90, Carla, tudo bem, que é AP? Tudo bem. Você já tomou um café com bolo? Passa aqui. Ninguém vai fazer isso. Vai ligar, pelo amor de Deus. Está acontecendo tal coisa. E às vezes essa tal coisa está acontecendo 1 milhão de tais coisas ao mesmo tempo. Né? Então, como a gente sabe que aqui em São Paulo a gente volta para a própria capital, é tudo regionalizado, quem é da região tal, e aí eles conseguem mais ou menos mapear a própria região. E mesmo assim, você pega uma região, pela tua estatística, pega um bairro que é real campeão de crime, a PM não dá conta. Não dá conta. Então é muita coisa. E o crime é muito diversificado, não é? É diversificado, e vou te contar, ele é um pouco, ele costuma repetir, repara uma coisa, o famoso inconsciente coletivo. Começa a acontecer tais crimes, aí a imprensa sensacionalista, ela faz um carnaval para aquele crime. A mente pequena, ela absorve aquilo, também quero fazer. Então, aconteceu um homicídio assim. Você pode reparar que vai acontecer outros iguais. Estão furtando, roubando agora cadarço de tênis. Vai começar a aparecer cadarço de tênis. Então, a preocupação de fazer muito carnaval que acontece, calma, menos, segura a onda um pouquinho. Deixa a gente apresentar o autor, aí você fala. Né? Não, você me lembrou... Não durante, né? Aqui uma informação, né, bem importante, eu vou te contar. Os Estados Unidos, ele estava perseguindo ali um serial killer. Era o famoso Night Stalker. E assim, a história é fabulosa, porque são 2 policiais muito bons, o Gil e o Salerno, lá da divisão de homicídios. Esse policial Salerno é uma lenda, né, ali na Califórnia, na área de homicídios, porque ele realmente ele é um dos melhores, porque ele ainda está vivo. E esse serial killer, ele não tinha um modus operandi. Ele matava criança, Nossa. Mulher, homem, sei lá, difícil, novo, hein? Velho, qualquer idade, alto, baixo, magro. Ele estuprava também, ele fazia o diabo. A única informação que eles conseguiam ter e que provava que era um serial killer era uma pegada de um sapato, que era um tênis, né, da marca Avia. Os cartuchos de bala 22 e as vítimas que conseguiram sobreviver contavam que ele usava um boné daquele grupo de rock, metal, AC/DC. Eram essas informações que eles tinham. E ficaram muito tempo, muitos dias atrás desse
serial killer. E é lógico, imagina a população da Califórnia, ali de Los Angeles, desesperada, isso na década de 80, a imprensa em cima, temos que descobrir. Mas o que eles fizeram? Eles se fecharam em copas. Porque se essas informações vazassem, primeiro que esse cara ia fugir, porque ele também acompanhava o trabalho da polícia. Justo. Ele queria saber o que a polícia tinha descoberto dele. Inclusive, uma das as vítimas que sobreviveram também, elas contavam que ele tinha dentes podres e um mau hálito muito grande. Muito bem. Ele sai de Los Angeles e vai para São Francisco, que também é naquela região da Califórnia. Porque ele começa a achar, opa, estão chegando muito perto de mim. E os policiais, entre eles, o que eles fizeram? Eles fizeram um vídeo, esses 2 policiais, para passar para os outros policiais, né, para as outras delegacias de polícia, em outros condados, em outras cidades. Olha, estamos procurando uma pessoa que tem essas características, assim, 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 acolá. Ele comete crimes em São Francisco. O que a prefeita da cidade faz? Pega esse material que esses 2 policiais tinham feito e joga na imprensa. Obrigado, então. Agradecer ao ladrão, gente, né? Quando eu vi a entrevista do policial, ele falou assim, eu tive vontade de chorar. Claro. Eu tive vontade de chorar, porque eram informações que só quem poderia ter eram outros policiais, para a gente poder, né, tipo, avisar, falar, olha, se você encontrar uma pessoa com essas características, alguém com um crime onde tem esse tipo de pegada, que era um sapato 43, se não me engano, na época, vocês nos avisem, porque é a mesma pessoa que estamos procurando. Mas aí a prefeita resolve. E por que ele está falando que é uma coisa muito importante? Porque a imprensa também precisa ser responsável nas informações que ela passa. Porque a gente aqui, no afã, às vezes, de querer ajudar, a gente acaba também atrapalhando, né? Sim. Você quer dar o furo jornalístico, e é o que você falou. Às vezes, também a gente coloca um determinado pavor na sociedade. É trabalho da imprensa informar. Nós precisamos informar, né, o que está acontecendo. Olha, essa área está com muito crime, enfim, que determinado crime é esse. Mas as informações, porque quando a gente diz, né, que a grande arma da polícia não é a arma de fogo. Nunca foi. Não. A arma da polícia é a inteligência policial. E a inteligência policial está na informação. Informação. Não é isso? A arma do policial civil é a caneta. Que está lá anotando. Anotando. Trazendo ao nosso relatório. Que antigamente era caneta, a gente fazia na mão. Mas até né? anotando informação, pegando informação que você está escutando. A Polícia Civil, ela trabalha com a informação, né? A PM também, mas a Polícia Civil, ela trabalha com a informação. O nosso relatório é baseado para a gente levar para o promotor, porque o acusador é o promotor. Uma vez que realmente a denúncia foi acatada, o processo está andando, a nossa informação é o verbo que o promotor vai utilizar. Então, você veja a importância do investigador, da equipe da Polícia Civil. Eu dou para o promotor, esse daqui é o trabalho teu. Por isso que muitas vezes, quando eles recebem, eles criam a famosa cota, eles pedem, olha, eu estou com uma dúvida aqui, eles mandam de volta para a gente. Olha, está bem feito, porém, mas eu tive uma duvidazinha aqui. A famosa cota. Olha, ele faz a questão. Qual é a cor do colar da Carla? Volta. Aí a gente vai investigar. Laranja. Laranja. É isso que eu precisava. Porque a gente tem que dar subsídios para ele no julgamento. Porque a polícia, ela não vai atuar, nós não somos julgadores. Eu vou julgar. Não julgo nada. O policial não julga nada, nem a PM julga nada, mesmo no flagrante. Né? Até porque ele leva para a autoridade policial, que também não vai julgar nada, ele vai resumir as informações com um grau pequeno de julgamento, mas não é pleno, e ele encaminha depois para o Ministério Público e o Judiciário depois fazem tudo o que tem que ser feito. Que lá que vai sair o quê? Condenado ou absolvido? É lá na frente, não é com a gente. Né? Então, quando a gente fala, mais uma vez, andando, uma pessoa que tem uma arma na mão, e ela sabe que aquela arma é uma arma ilícita, ela sabe que ele não tem documento, ela sabe que não tem fonte, ele sabe que ele está errado. É impossível uma pessoa
Não, eu estou certo. Teve uma vez um caso, só para dar uma coisinha assim. Aí me ligaram, eu estava numa outra delegacia dentro do DEIC mesmo, na época era a segunda da DIG, que era crimes de estelionato. O próprio Detran ligou, olha, tem um senhor aqui, que ele está insistindo aqui, mas a gente pesquisou aqui, a habilitação dele era falsa e ele foi renovar. Ah, ele foi renovar uma habilitação falsa? É. Sensacional. Não, realmente, o ser humano, ele é sensacional. Não, e ele acreditou que quando aquela pessoa lá atrás, que vendeu para ele a CNH falsa, era boa. Eu era um senhor de idade, eu falei, olha, ele falou, não, mas é boa, eu paguei tanto. Ele falou quanto ele pagou. Ele confirmou ele era o crime. Muito simples, uma pessoa hiper simples, ele foi indiciado, enfim, foi tudo que aconteceu, teve júri depois. E ele acreditava que era. E ele queria renovar, porque lá estava escrito até 2022. E ele falou, olha, eu vim renovar. Ele foi preso, coitado. Foi preso. Sabe, qual que era a boa-fé dele? Total desconhecimento e ignorância. Depois lá na frente, eu até participei, fui chamado lá, depois expliquei, olha, ele é completamente desconectado de que ele deveria ter procurado um órgão público para fazer a renovação, ou tirar a própria habilitação. Para entender que às vezes você pode esbarrar, mas uma pessoa que está com uma arma na mão, ela sabe. Da onde veio, não sei. Você tem documento da arma? Documento eu estou comprando. Você tem documento de celular? Tenho. Está aqui a nota fiscal. Você tem habilitação para usar esse celular? Não, não tem. Então você não pode ter a arma. A arma é isso. Eu tenho que ter a fonte, da onde veio a nota fiscal, e eu tenho que ter autorização de um órgão público para utilizar. Uma coisa está amarrada na outra. Então eu não posso ter uma arma se não tenho a fonte. Você está entendendo? Então uma pessoa que tem uma arma na mão, aí chega em casa, o filho chega em casa, o pai olha, que arma é essa? O pai tem que questionar, mas espera aí um pouquinho só. Você está legalizado com isso? Sim. Por que você está tendo essa arma? O Estado não libera. Oi, Carla, vamos dar um pulinho ali? Vamos fazer o quê? Vamos pegar um documento para ter arma. Não é assim. Oi, vou no supermercado, faz um documentinho para mim aí. Faço. Não é assim. Tem N alternativas. Se você tiver um pelinho de uma vida regressa errada, você não vai tirar a arma. Por isso que o crime organizado, pensando na legalidade, que é metáfora isso, tá? Eles têm a arma, porque se a pessoa que está utilizando aquela arma tem uma ficha mais suja que pau de galinheiro, ele vai dar os documentos para tirar e não vai ter. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É um pouco engraçado isso, mas é a realidade. E as armas, aí a gente fala o seguinte, e aí, como é que faz? A arma carrega o calibre, certo? Então, antigamente era o famoso 32, né? 22 mata, viu? É uma munição pequena, mas ela é traiçoeira. A maioria das maiores, elas retilíneas, né? A 22 não, ela é traiçoeira, ela corre. Porque ela é pequenininha, ela bate no osso, vira para cá, e fura o pulmão, matou o cara. Você tomou um tirinho bobo, às vezes. Então, a munição acompanha o tempo. Antigamente eram munições menores. Hoje, eles estão numa munição, aí eu retorno naquilo que eu falei, o momento da guerra, eles estão com munição de guerra. Fuzil, né? Fuzil. E aí que está o problema. É isso, hoje conversamos aqui com o Rinaldo sobre essa questão, né, da violência nas cidades, a questão dos assaltos, dos roubos, e nós como sociedade temos que cobrar sim. Né, do Estado, né, dos nossos governantes, políticas públicas, para que a gente consiga diminuir a violência nas cidades do interior, nas grandes cidades, porque esse número vem aumentando, né? E independente de estarmos em pandemia ou não, inclusive o que mostrou o período de pandemia que se cresceu muito, né? Quando todo mundo achou que ficaria em casa, estaria mais seguro, isso foi completamente diferente. Tivemos aí, né, um crescimento dessa violência. Nós, de verdade, precisamos, né, de mais segurança, porque precisamos de segurança para ir e vir, precisamos ter segurança nas nossas casas, nos nossos carros, né? Porque nós estamos indo trabalhar, levando nossos filhos
para estudar ou estamos saindo para nos divertir, que é um direito de cada brasileiro. E precisa divertir. Exatamente. Então, nós precisamos ajudar, inclusive, também a polícia a combater esse crime. Como ajudamos? Com informação. Que informação é essa? É boletim de ocorrência. Não tem uma outra maneira. Se você deixa de fazer um boletim de ocorrência, é o que ele falou no começo do programa, esses números são subnotificados. Eu também concordo com ele e acredito que deva ser muito mais. Mas os institutos trabalham com dados oficiais, né? Isso aí. Que são os dados que as delegacias de polícia repassam para eles. Então, precisamos, né, também fazer a nossa parte, a nossa parcela aí. Rinaldo, muito obrigada. Vou deixar aqui novamente as redes sociais do Rinaldo. Quem quiser entrar em contato com ele, fique à vontade aí. Ele é um grande policial aqui da área de São Paulo, mas ele também pode passar informação aí para qualquer pessoa aí do nosso país, né? Sim. Porque a polícia, ela age da mesma forma, né? Lógico que ela tem algumas peculiaridades de estado para estado, mas o treinamento policial é igual para todos. Isso aí. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais, né? Que vocês conhecem, e fica aqui também o nosso e-mail, que é o op@medialento.com.br, para quem quiser entrar em contato com a nossa produção, que está sempre aí de portas abertas para atender vocês. Gente, muito obrigada e a gente espera vocês na próxima semana.